Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje vamos falar da história do profeta Zacarias, que trouxe a palavra do Senhor com muita coragem, atitude, fervor e ousadia para o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, para que todos entendessem o desejo do Senhor para com aquele povo e o plano de redenção e de salvação que aconteceria em breve. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Imagine agora consigo mesmo que você está de pé sobre uma terra devastada nas ruas da cidade de Jerusalém, onde as ruínas da cidade de Jerusalém testemunham o juízo divino, onde exilados acabam de retornar após 70 longos anos de cativeiro na Babilônia, carregando dentro de si tanto a esperança quanto o desespero. Eles esperavam por esse dia, ansiavam pela sua terra natal, desejavam ver a glória de Sião restaurada. Contudo, ao finalmente chegarem, não encontraram resplendor, mas descombros e incertezas, e as suas fé vacilavam enquanto se perguntavam se Deus ainda estaria com eles. Então, em meio-se uma dúvida, ergue-se uma voz, não uma voz de lamentação ou repreensão, mas uma voz impregnada de autorização divina. Um chamado vindo do próprio céu. É a voz do profeta Zacarias, proclamando as palavras do Todo-Poderoso: voltem para mim, declara o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Zacarias 1:3. O livro de Zacarias não é meramente uma compilação de palavras proféticas. É uma série de revelação divina que revela o magnífico plano de Deus para o seu povo e para o mundo. No silêncio da noite, o profeta Zacarias é conduzido a um reino onde mistérios celestiais se desdobram diante dele. Um cavaleiro montado num cavalo vermelho entre árvores e mudas, sinalizando que Deus vigia as nações e dirige a sua história conforme a sua vontade, como está escrito em Zacarias 1:8-11. 4 chifres, representando os reis opressores que dispersaram Israel, e 4 artesãos enviados por Deus para derrubá-los, conforme está escrito em Zacarias 1:18 ao versículo 21. Um homem com um cordel de medir, preparando-se para medir Jerusalém, apenas para revelar que a verdadeira proteção da cidade não seria os muros, mas a presença ardente do próprio Senhor, conforme está escrito em Zacarias capítulo 2, 1-5. Contudo, se as visões de Zacarias tratassem apenas do passado ou do presente de Israel, talvez não nos sentimos tão compelidos de nos aprofundarmos nela. Mas o que torna este livro tão extraordinário é sua revelação profunda acerca do Messias vindouro, o Redentor tão esperado, aquele que não apenas
restauraria Israel, mas traria salvação a todas as nações. Mais de 5 séculos antes do nascimento de Cristo, Zacarias predizia um rei que entraria em Jerusalém não como um conquistador guerreiro, mas como um servo humilde, montado em um jumentinho, um contraste impressionante com os governantes terrenos e uma profecia direta da entrada triunfal de Jesus. Alegre-se muito, ó cidade de Sião, gritem! Ó Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta, conforme está escrito em Zacarias 9 e versículo 9, cumprindo-se em Mateus 21, 5. Mas as profecias não param por aí. Zacarias também fala das 30 moedas de pratas, o preço exato pelo qual Jesus foi traído, descrevendo com a assombrosa precisão. Pesaram, pois, com o meu salário 30 moedas de pratas. E o Senhor me disse, lance isso ao oleiro. Zacarias 11, 12, 13, cumprida em Mateus 21, 12 ao 16. Então, naquele que seja talvez o mais poderoso dos oráculos do livro, Zacarias antever a crucificação de Cristo com uma clareza arrepiante. Olharão para aquele a quem transpassaram e prantearão como quem se pranteiam por um filho único. Zacarias 12 e 10. Não se trata apenas de uma mera poesia simbólica. É uma profecia que encontrou o seu cumprimento quando Jesus foi transpassado pela lança romana na cruz. Um momento registrado explicitamente no Evangelho de João, conforme está escrito em João 19, 37. Como poderia uma profecia escrita tantos séculos antes alinhar-se tão perfeitamente aos eventos do Novo Testamento? Seria isso apenas coincidência ou uma evidência tão inegável da mão soberana de Deus escrevendo a história? Entretanto, a mensagem do profeta Zacarias não se encerra no sofrimento do Messias. Ela cresce até alcançar um clímax de triunfo e de restauração. O profeta revela uma visão arrebatadora do futuro. Um dia em que o próprio Senhor estará sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá ao meio, criando um grande vale. Um momento tão impactante como a abertura do Mar Vermelho, conforme está escrito em Zacarias 14 e versículo 4. Naquele dia as nações não mais zombarão de Jerusalém, mas afluirão a ela em adoração. E conhecendo o reinado do único e verdadeiro Deus, conforme está escrito em Zacarias 14 e 16 e 17. A guerra cessará, a paz reinará e a justiça será estabelecida para sempre. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, as profecias do profeta Zacarias
são profundas e mexem com o nosso coração. As profecias que falam acerca do Rei Jesus Cristo, que nasceria em uma cidade tão simples e pouco conhecida para reinar e governar o mundo e para a restauração de Israel e de Judá e a salvação da humanidade. Jerusalém seria reconhecida para todo sempre por causa do Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio enviado por Deus para restaurar toda a humanidade. E até os dias de hoje, esta profecia de Zacarias fala profundo aos nossos corações. Precisamos examinar melhor e seguir os passos da Bíblia Sagrada para conhecermos profundamente. Deixo o meu apelo com você, meu amigo. Acompanhe esta coletânea de vídeo que fala sobre as profecias do profeta Zacarias e as suas visões extraordinárias que Deus mostrou para ele e que está registrado no seu livro e que se cumpre no Evangelho de São Mateus, está escrito em Marcos, Lucas e São João, e você vai entender melhor lendo a Bíblia Sagrada. Seja um leitor da Bíblia Sagrada para você crescer na graça e no conhecimento e se aproximar mais e mais de Deus e conhecê-lo melhor, e a sua fé vai crescer e você vai ser um canal de bênção do Senhor para a humanidade, transmitindo as suas palavras de verdade, de justiça, de misericórdia e de paz. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!